Olha só, a OpenAI acaba de lançar o GPT 5.4. Ele é o que a gente chama de modelo de fronteira, sabe? Basicamente, está no limite do que a inteligência artificial consegue fazer hoje em dia. E esse lançamento é muito mais do que só uma atualização qualquer. Vamos entender o porquê agora. E a mensagem principal aqui é bem direta, bem clara. O GPT 5.4 foi desenhado de verdade com uma coisa em mente: dar um gás no trabalho profissional, aquele mais complexo, sabe? Então, para a gente entender o impacto real do GPT 5.4, vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o que ele é de fato. Depois, como ele potencializa o trabalho profissional. Aí, a gente entra na habilidade dele de usar o computador, que é impressionante. Também vamos ver o que muda para a programação e, claro, no final, como ter acesso a tudo isso. Bom, primeiro, o que é o GPT 5.4? O que torna ele tão especial? Pensa assim. Ele pega tudo que a OpenAI já tinha de melhor em raciocínio e programação e junta com uma coisa chamada fluxos de trabalho de agentes. O que é isso? É basicamente a capacidade da IA de fazer tarefas sozinha, de forma autônoma. E tá tudo isso num modelo só. E se a gente comparar com o anterior, o GPT 5.2, a diferença é bem grande. O foco agora não é mais só raciocínio geral, é trabalho profissional complexo mesmo. Ele também promete ser mais eficiente com os tokens, ou seja, ele precisa de menos peças de informação para entregar o resultado. E a grande novidade, ele consegue usar um computador de verdade, sozinho. Beleza, mas na prática, no dia a dia do trabalho, o que isso significa? É aí que o negócio fica interessante, porque o GPT 5.4 brilha de verdade. A gente está falando de melhorias diretas na hora de criar planilhas, apresentações, documentos, tudo que a gente usa no escritório. E para provar esse desempenho, tem um número que, olha, é impressionante: 83%. Esse resultado veio de um teste chamado GDPval, que, para simplificar, mede justamente a capacidade da IA de fazer tarefas de escritório mais complicadas. E em 83% das vezes, o GPT 5.4 foi igual ou até melhor que um profissional humano. É muita coisa. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, é um salto de mais de 12 pontos percentuais em relação ao modelo anterior. Isso não é só uma melhoriazinha, não. É uma mudança fundamental na capacidade da IA de fazer um trabalho complexo e fazer bem feito. E não é só o OpenAI que está dizendo isso. Quem já está usando na prática, confirma. O Brendan Foddy, que é CEO da Mercor, disse que o GPT 5.4 é o melhor modelo que eles já testaram. Ele destacou que o modelo é excelente naquelas tarefas mais longas e complexas, sabe? Tipo montar uma apresentação inteira, criar modelos financeiros, fazer análises jurídicas, coisas que são super importantes no mundo dos negócios. E se a gente for olhar para áreas mais específicas, os números ficam ainda melhores. Em planilhas, por exemplo, para tarefas de modelagem financeira, a pontuação foi de 87,3%. Já nas apresentações, as pessoas que avaliaram preferiram o resultado do GPT 5.4 em 68% das vezes, porque acharam mais bonito e variado. E tem um ponto super importante para o trabalho: ele está errando menos. A chance dele inventar fatos caiu 33%. E essa precisão toda vale também para áreas super especializadas. No direito, por exemplo, onde um erro pode custar muito caro, o GPT 5.4 está definindo um novo padrão. Num teste específico para a área jurídica, o chamado Big Law Bench, ele acertou 91% das questões. 91%. É um nível de precisão altíssimo. Ok, agora vamos falar de uma das coisas mais revolucionárias aqui: a capacidade do modelo de usar um computador de verdade sozinho. Isso significa que ele não fica mais preso só no texto. Ele consegue interagir com programas, com sites, como se fosse uma pessoa. E o número que prova isso é 75%. Essa é a taxa de sucesso do GPT 5.4 num teste chamado OS World Verified. E o que esse teste faz? Ele mede exatamente a habilidade de navegar num computador, sabe? Usando mouse e teclado para fazer tarefas do dia a dia. Mas o verdadeiro marco, a grande notícia, é o seguinte: essa taxa de 75% não é só um recorde para uma IA. Pela primeira vez, o modelo da OpenAI foi melhor que um ser humano. No mesmo teste, o desempenho humano foi de 72,4%, ou seja, a IA agora navega num desktop melhor do que a gente. Agora, falando um pouco para quem é desenvolvedor ou trabalha com automação,
O GPT 5.4 também tem novidades bem importantes. O foco aqui é deixar a programação e a interação com outras ferramentas bem mais rápidas e inteligentes. E para mostrar esse poder todo na prática, a OpenAI fez uma demonstração incrível. Eles pediram, com um único comando, um prompt, para ele criar um jogo de simulação de parque de diversões. E o modelo fez tudo. Ele gerou os caminhos, as atrações, a movimentação dos visitantes, a IA também criou as métricas do jogo, tipo dinheiro e felicidade, e até os desenhos, os assets visuais. E o mais maluco, ele não só escreveu o código, como também usou outra ferramenta para ir testando o jogo enquanto criava. E uma das inovações que permite isso se chama pesquisa de ferramentas, ou Tool Search. Funciona assim. Antes, era como se você tivesse que dar um manual de instruções completo de todas as ferramentas possíveis para a IA de uma vez. Agora não. O modelo recebe só uma listinha do que está disponível. Aí, quando ele precisa usar uma ferramenta específica, ele vai lá e busca só aquela instrução na hora certa. O processo é até simples, mas o resultado é poderoso. Nos testes que eles fizeram, essa abordagem diminuiu o uso de tokens em 47% e com a mesma precisão. O que isso quer dizer na prática? Que usar um monte de ferramentas ao mesmo tempo fica muito mais rápido, mais barato e mais fácil de escalar. Ok, a gente já viu um monte de coisa incrível que ele faz. Agora vamos para a parte prática, né? Como a gente consegue usar o GPT 5.4, quanto vai custar e a parte de segurança como fica. Então, olhando a tabela de preços, a primeira impressão é que ele está mais caro, né? O custo por milhão de tokens aumentou um pouco. Só que tem um detalhe importante que a OpenAI explica. Como o GPT 5.4 é bem mais eficiente, ele geralmente precisa de menos tokens para fazer a mesma tarefa. Então, no fim das contas, o custo final pode até acabar sendo menor. E onde a gente encontra ele? Bom, já está disponível. No ChatGPT, para quem é assinante Plus, Team ou Pro, ele aparece como GPT 5.4 Thinking. Para desenvolvedores, ele já está na API. No Codex, ele agora é o modelo principal. E olha esse detalhe, ele tem um suporte experimental para uma janela de contexto de até 1 milhão de tokens. Isso é absurdo. Dá para ele processar e entender documentos gigantescos de uma vez só. Falando de segurança, tem um ponto bem interessante que eles destacaram. O modelo tem uma certa dificuldade em esconder o caminho do seu pensamento, o seu raciocínio. Traduzindo, fica mais difícil para ele fingir ou esconder o que está tentando fazer. E por que isso é bom? Porque facilita muito o monitoramento e a segurança do sistema. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A gente está vendo uma IA que consegue executar fluxos de trabalho super complexos do início ao fim, desde analisar um monte de dados até criar um jogo inteiro. A gente está, sem dúvida, entrando numa nova era. E a grande pergunta que fica é como é que isso vai transformar a produtividade e talvez a própria natureza do trabalho que a gente conhece hoje.